hoje a gente vai mergulhar num assunto que incomoda muita, mas muita gente: a disfunção temporomandibular e a dor orofacial, ou, para simplificar, a famosa DTM. E aí, quem nunca sentiu aquela dor de cabeça que não vai embora, um zumbido ou uma dorzinha no ouvido parece não ter explicação, ou até aquele estalo na hora de abrir a boca para bocejar? Pois é, esses são sinais super comuns que deixam as pessoas perdidas, sabe? Pulando de médico em médico sem achar uma resposta. E é por isso mesmo que parece um mistério. A dor pode aparecer no rosto, descer para o pescoço, irradiar para os ombros, e descobrir a causa parece uma jornada sem fim. Mas olha, a boa notícia é que existe sim um caminho baseado em ciência para entender e finalmente tratar esses problemas. Mas antes de chegar na solução, a gente precisa primeiro derrubar umas ideias antigas que, sinceramente, mais atrapalham do que ajudam. Existem muitos mitos por aí sobre a DTM, e tá na hora da gente esclarecer o que a ciência de verdade já sabe sobre isso. O primeiro grande mito, aquele clássico, essa dor é porque minha mordida é torta. Por muito tempo, todo mundo acreditou nisso. Só que hoje, os estudos mais sérios, mais modernos, mostram que não existe uma relação direta de causa e efeito entre a oclusão, que é o jeito como os dentes encaixam, e ter ou não ter DTM. Isso já leva a gente para outro mito bem comum. Se a mordida não é a causa principal, então tratamentos que mudam a mordida, como colocar aparelho ou fazer grandes trabalhos com implantes, não são a primeira solução para a DTM. Eles podem ser importantes por outros motivos, claro, mas não como tratamento inicial para dor na articulação. Essa citação aqui resume perfeitamente o que se pensa hoje. A odontologia baseada em evidências tirou o foco que era só nos dentes, só na mecânica, e nos fez entender o problema de uma forma muito mais ampla. O ponto-chave é: a gente precisa olhar além da boca para achar a causa de verdade. Ok? Então, se esses mitos já caíram por terra, qual é o caminho certo? A resposta está numa área da odontologia que foi criada justamente para lidar com essa complexidade toda. Vamos conhecer a especialidade oficial que desvenda esse mistério. O estudo dessas dores não é de hoje não. Faz décadas que os profissionais tentam entender essas condições. Mas o grande marco, o divisor de águas, foi em 2002. Foi quando o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, reconheceu e regulamentou a disfunção temporomandibular e a dor orofacial como uma especialidade de verdade. E esse reconhecimento oficial é super importante. Ele mostra a seriedade do assunto. Não é uma abordagem alternativa, não é um achismo. É uma área com regras claras e com profissionais que fazem uma formação específica e bem rigorosa para poderem se chamar de especialistas. Certo, mas o que define essa especialidade, afinal? De acordo com a resolução do próprio CFE, é a área que usa a ciência para diagnosticar e tratar as dores e os problemas do sistema da mastigação, da face e de tudo que está ali conectado. É uma definição bem ampla, porque o problema também é bem complexo. Mas na prática, no dia a dia, o que faz um especialista em DTM e dor orofacial? As funções deles são definidas por lei, sabia? Vamos ver como todo esse conhecimento se transforma no cuidado com as pessoas. A atuação é bem clara. Primeiro, diagnosticar essas dores que são mais complicadas. Segundo, e isso é fundamental, trabalhar em equipe, lado a lado com médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Terceiro, fazer pesquisa para a gente entender cada vez mais sobre o assunto. E quarto, claro, aplicar os tratamentos da odontologia para controlar o problema. Muito bem! Agora que a gente já sabe quem é o profissional certo, vamos para a parte que todo mundo mais espera. Como a DTM é tratada hoje em dia? Anota aí a palavra-chave: conservadora. A ciência mostrou que, na grande maioria das vezes, menos é mais. É muito raro a DTM ter uma causa única. Ela é o que chamamos de multifatorial. Dá uma olhada aqui. É uma mistura de coisas. Envolve hábitos, como apertar os dentes durante o dia, fatores emocionais, como estresse e ansiedade, algum trauma que a pessoa sofreu na região e até uma predisposição genética. É a soma de tudo isso que acaba sobrecarregando o sistema. E essa frase, gente, ela é poderosa. A dor crônica, não importa se o gatilho foi mais físico ou mais emocional, ela gera mudanças químicas reais no nosso cérebro. Os neurotransmissores são os mesmos, ou seja, a dor que a pessoa sente é real, tem base biológica e precisa ser levada a sério. Ponto. Agora preste atenção nesse número. Ele representa uma baita esperança e mostra como a abordagem moderna funciona para a maioria esmagadora das pessoas que sofrem com DTM.
É isso mesmo. Os estudos e a prática clínica mostram que cerca de 90% dos casos respondem super bem a tratamentos conservadores. Isso significa que cirurgias, desgastes nos dentes e outros procedimentos que não têm volta são por uma minoria muito específica de casos. E o que são esses tratamentos, então? Basicamente, é um conjunto de estratégias. O principal de todos é a educação, a pessoa entender o seu problema e aprender a se cuidar. Mas também inclui fisioterapia, controle de hábitos como apertamento, uso de remédios para controlar as crises de dor e, quando muito bem indicada, o uso de placas oclusais, mas como uma ferramenta de ajuda, não como uma cura mágica. Então, a grande mensagem que fica é essa: o conhecimento dá poder. Entender que a DTM não é um defeito na mordida, mas uma condição complexa que tem a ver com hábitos, emoções, esse é o primeiro e o mais importante passo para encontrar o alívio e tomar as rédeas da própria saúde. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão. Para um pouquinho e pensa. Agora, nesse exato momento, como estão seus dentes? Eles estão relaxados, levemente separados ou estão se encostando? Ter consciência desse pequeno hábito durante o dia pode ser o começo de uma mudança gigantesca. Muito obrigado pela companhia de todo mundo hoje. Não se esqueçam de seguir o Conversa de Canal no Spotify e no YouTube para não perder os próximos episódios. Até a próxima!